Está no ar mais uma edição do nosso programa Saúde Bucal e hoje nós falaremos sobre restaurações, clareamento e estética em geral, assuntos que estão intimamente ligados ao bem-estar, à qualidade de vida e principalmente autoestima. Nós sabemos que o nosso sorriso, sem dúvidas, é o nosso cartão de visitas e por isso, se ele vai bem, com certeza tudo vai bem também. E hoje aqui nos nossos estúdios nós temos o prazer de receber novamente a doutora Lilian Paino, que faz parte da Clínica Odontovix e ela é especialista em dentística restauradora e também endodontia, que são os famosos tratamentos de canal. Olá, doutora, é um prazer recebê-la novamente. Prazer é todo meu em estar com vocês, falando sobre saúde bucal e estética. Bem, doutora, vamos então à nossa conversa e eu já quero iniciar com a seguinte pergunta. Quais são os principais passos, aliás, os primeiros passos para que se tenha uma boa estética? É essencial primeiro fazer uma avaliação para a gente poder identificar o que está em desarmonia, né? Porque infelizmente o que está mais desarmônico é o que chama mais atenção, né? Localizando esse problema, né, temos que resolvê-lo. Pode ser um dentinho com formato diferente, que podemos igualar, né? Fazer um clareamento dental, arrumar os espaços entre os dentes. Doutora Lilian, as restaurações de amálgamas, que são aquelas restaurações antigas, mais escuras, hoje elas podem ser substituídas, ajudando também na estética. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso. Antigamente era utilizado um outro material que não era estético, o amálgama é um metal, né, de coloração preta. Hoje em dia a gente não utiliza mais esse material. Então a gente avalia cada caso. Na maioria deles as restaurações elas podem ser substituídas por um material mais estético, que é a resina composta. E essa resina, ela então vem para substituir a amálgama, é isso? Sim, é um material muito melhor e mais estético. Doutora Lilian, hoje em dia tem muito se falado sobre as lentes de contato. Para que servem? As lentes de contato, elas são pequenas, são películas de cerâmica sobrepostas ao dente, né? Esse trabalho ele é diferente da faceta, porque ele não necessita de desgaste e a faceta sim, precisa de um desgaste. Doutora, lentes de contato e facetas são coisas distintas, então não tem nenhuma correlação. Não, elas são trabalhos bem diferentes, porque um necessita do desgaste dental, que é a faceta, e a lente de contato não, uma película cerâmica colada sobre o dente. Doutora, quais são os casos em que a lente de contato é indicada? A lente de contato são casos mais restritos, porque tem que ter uma oclusão bem favorável, porque como é um trabalho sem desgaste, então ele necessita de um espaço para ser colocado, tem que fazer realmente uma avaliação. Doutora Lilian, aquelas pessoas que chegam no seu consultório reclamando dos dentes tortos, né, que não estão em harmonia e prejudicando o sorriso, existe a possibilidade de corrigir esse problema sem ter que necessariamente usar o aparelho? Sim. Pequenos desvios, eles são possíveis de serem corrigidos sem a necessidade do aparelho ortodôntico. Então, os espaços entre os dentes, nós podemos fechá-los. Existe um dente característico chamado de dente conoide, que também podemos mudar o formato e o tamanho, deixando bem mais estético. Bem, doutora, nós sabemos que hoje, todos os dias, saem novas tecnologias no cenário odontológico. Quais são os principais materiais hoje, vamos dizer assim, os materiais de ponta que vocês utilizam na clínica odontológica quando se trata de tratamentos estéticos? Basicamente, a gente tem dois materiais, é a resina composta e a cerâmica. Certo. Doutora, eu gostaria de saber também, com a sua experiência, na sua observação, o que pode ser feito para eliminar aquelas manchas brancas que incomodam pela questão da estética. Geralmente o paciente tem uma mancha branca em um dente, mas não tem em todos. O que fazer nesse caso? Precisamos fazer o diagnóstico, saber da onde vêm essas manchas brancas. Na maioria das vezes está relacionado com um problema chamado de fluorose. A fluorose ele tem um tratamento que nós realizamos uma microabrasão. Em muitos casos, as manchas elas somem já com essa microabrasão. Se não sumirem, a gente pode fazer um trabalho restaurador, tá? E também pode ser feita a microabrasão e depois um clareamento. Essa microabrasão é considerada um procedimento simples?
Sim, é um procedimento bem simples e indolor. Ótimo. Doutora, ainda falando sobre coloração dos dentes, aqueles pacientes que na contramão, né, das manchas brancas têm manchas amarelas e que, claro, também incomodam pela questão do visual. O que fazer nesses casos? Existem muitos casos de sorrisos que existem apenas um dente amarelo, né? Isso chama bastante atenção. Por quê, né, doutora? O que acontece? A gente tem que fazer o diagnóstico, ver o porquê que isso está acontecendo. Geralmente é por causa de um trauma, né? Então tem que se avaliar se o paciente já realizou o tratamento endodôntico ou se vai ser necessário realizar, se é possível fazer um clareamento interno, depois um clareamento externo, né? E se mesmo assim com o clareamento não for possível eliminar a mancha, a gente faz um tratamento restaurador. Doutora Lilian, o clareamento é hoje, eu acredito que um dos procedimentos mais procurados no consultório, pela questão da estética, do visual e tudo mais, do sorriso bonito, né? Como que é feito no consultório, então, esse clareamento? Porque houveram mudanças, né, com o passar do tempo. Sim, existem basicamente dois tipos de clareamento. O clareamento caseiro, né, onde confeccionamos moldeiras individuais ao paciente, e fornecemos seringa com gel clareador. Esse clareamento o paciente realiza em casa, só que o dentista fica supervisionando. E o clareamento de consultório, ele é feito totalmente dentro do consultório, é o que antigamente chamavam de clareamento a laser. Hoje em dia já se sabe que o clareamento de consultório ele não precisa da ativação do laser, né? Nós fazemos em torno de 4 sessões, e a gente pode também associar um clareamento a outro. E o resultado é bem satisfatório, então? Sim, a gente sempre procura a satisfação do paciente. Doutora Lilian, é mito ou é verdade que quem faz clareamento fica com uma sensibilidade desagradável nos dentes? Olha, a sensibilidade ela até é normal, tá? Como o clareamento, principalmente de consultório, nós usamos um produto muito concentrado. Então depende muito da sensibilidade de cada paciente. Eu sempre falo que a sensibilidade ela é individual. Então nós controlamos essa sensibilidade com cremes dentais, com medicação, mas também existem os pacientes que não têm sensibilidade nenhuma. Então a gente avalia cada caso, né, e faz a indicação correta. Todos os pacientes podem fazer clareamento ou não, doutor? Existe alguma contraindicação, alguma restrição? A restrição maior são as pacientes grávidas e os pacientes que não têm a formação total do dente. Então tem que fazer uma avaliação para ver se está na idade correta, né? E também porque às vezes o clareamento ele implica na necessidade de troca de outros tratamentos, porque o clareamento dental ele vai clarear somente dente natural. Então se houver algum outro trabalho ele vai ter que ser substituído. E esse clareamento de consultório, ele não enfraquece os dentes, é mito isso? Sim, o clareamento tanto de consultório como caseiro, o produto que nós usamos, que é o peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio, ele faz uma associação com o pigmento e não com a estrutura dental. Então não altera a estrutura do dente. Certo. E doutora Lilian, hoje nós sabemos que recentemente a Anvisa fez uma proibição das vendas dos clareadores sem a prescrição de um dentista. Antigamente nós conseguíamos comprar livremente em farmácias, internet, supermercados. Hoje somente em farmácias e com a receita do dentista. Então isso realmente veio para trazer uma segurança para o paciente, não é? Sim, isso foi uma atitude tomada até a pedido da nossa classe odontológica, né? Porque esses produtos estavam sendo vendidos indiscriminadamente e a literatura já diz que esses produtos, mesmo que em concentração mínima de 3%, eles já podem causar danos irreversíveis ao paciente. Bem, nós sabemos que no nosso país muitas leis dão certo e outras, infelizmente, ficam no papel. Em relação a essa proibição da Anvisa, doutora Lilian, qual que é a sua opinião? Você acha que vai pegar realmente? Eu acho que seria muito necessário, porque além de estética, a gente está trabalhando com saúde bucal, né? Então, e como esses produtos podem causar danos irreversíveis, em benefício do próprio paciente, essa lei tem que pegar. Tem que vingar. Sim. Doutora Lilian, quais são então esses danos que esses clareamentos podem causar?
Pode causar uma sensibilidade irreversível, porque quando a gente está controlando, né, a gente controla a intensidade do clareamento. Se o paciente começou a sentir muito, a gente diminui a intensidade. E já o paciente fazendo em casa, ele perde o controle do que é normal e do que não é normal. Então, se ele chega a provocar uma sensibilidade irreversível, ele pode chegar a provocar um tratamento de canal, uma necrose pulpar, né? E o uso indiscriminado também pode fazer lesões periodontais, pode queimar a gengiva, então são danos gravíssimos. Realmente a falta de conhecimento pode causar problemas bem maiores e piores, né, doutora Lilian? Agora, com que frequência é a indicação desses clareamentos? De quanto em quanto tempo eu posso fazer? É uma vez ao ano? É mais espaçado? Sempre digo que o paciente que ele fez uma vez o clareamento, ele sempre gosta do resultado e a gente sempre faz uma sessão de manutenção, né? Que isso vai variar de cada paciente, pode ser uma sessão anual ou a cada 2 anos. Aquele clareador de fitinha, né, que nós encontramos inclusive até em supermercados, agora ele vai poder também ser comprado apenas com prescrição ou ele vai sair de circulação, doutora Lilian? O clareamento de fitinha, ele não é muito indicado e ele não é eficaz, né? Porque essa fita, ela não é anatômica e ela também não pega todos os dentes. Então, o que acontece? O paciente, ele coloca a fitinha e tem regiões que a fita fica grudada ao dente e regiões que não. Então, pode clarear um pedaço do dente e outro pedaço não. E também ele encosta na gengiva, causando queimaduras. Então é realmente aquela história de que o barato sai caro, né? Procurar um profissional sempre é a melhor pedida. Sim, a gente vai saber fazer a melhor indicação de qual tipo de clareamento, né? Para até não gerar esses danos ao paciente. Doutora Lilian, você também é especialista em endodontia, que são os tratamentos de canal. A gente sabe que existe um histórico, né, de trauma, vamos dizer assim, das pessoas, um medo, um receio quando se trata de tratamento de canal. Isso acontece ainda nos dias de hoje, mesmo com toda a tecnologia que nós temos disponíveis e tudo mais? Então, hoje em dia estamos focados em fazer tratamento sem trauma, né? Nós aqui na clínica, nós pensamos bastante em não causar traumas ao paciente. Então, o tratamento de canal também, ele não dói, ele é feito em um mínimo de sessões possíveis, né? Antigamente, um tratamento de canal, o paciente ficava meses tratando, com várias trocas de curativo, e hoje em dia não, dependendo da patologia, nós podemos fazer o tratamento de canal em uma única sessão. E o que pode provocar um tratamento de canal, doutora Lilian? O que causa isso? Então, o tratamento de canal pode ser provocado por um trauma, por uma cárie muito profunda, por restaurações profundas. Quando você disse que não é um tratamento demorado, doutora, ele pode ser feito em uma única sessão, é isso mesmo? Sim, em alguns casos, né, que não há infecção, nós podemos realizar em uma única sessão o tratamento. Então é tranquilo, não é um procedimento muito complexo como nós pensamos. Então nós que não somos da área temos aquele receio, né, aquele pé atrás, então podemos ficar tranquilos. Infelizmente ainda os pacientes, a maioria, eles chegam ainda com receio do tratamento de canal. Mas hoje em dia não é preciso mais. Após o tratamento, é normal esse dente tratado doer um pouquinho, doutora Lilian? Ele pode ficar com uma sensibilidade, dor não, né? Essa sensibilidade, ela vai até a cicatrização final, mas depois da cicatrização vai ficar tudo ok. Doutora Lilian, na clínica Odontovix, quando necessário, existe a presença de um médico anestesista que pode fazer um trabalho conjunto com o dentista para que o paciente fique tranquilo, seja monitorado e tudo mais. No seu caso, que está mais voltado para a estética e para tratamentos de canal, acontece também dos pacientes quererem a presença desse médico? Sim. A presença do médico muitas vezes está relacionado com o medo, né? Então, os pacientes que optarem por isso, é possível fazer o tratamento restaurador e o tratamento de canal. Somente o clareamento que a gente não pode fazer com o paciente sedado, porque eu preciso saber dar resposta até mesmo em relação à sensibilidade, porque a sensibilidade do paciente, né, é o meu stop, né? Então, eu preciso da reação do paciente. Bem, doutora, muitos pacientes devem chegar no seu consultório já quando
está numa situação bem difícil, vamos dizer assim, né? Muitos tratamentos por fazer, implantes e tudo mais. Nesse caso, como é que funciona? Primeiro vai o trabalho de implante, de prótese, depois a parte de estética ou ao contrário? A primeira coisa a ser feita é uma avaliação. Nessa avaliação a gente vai pedir exames radiográficos, né? E a partir desses exames a gente vai fazer um estudo e um planejamento do caso para ver por onde que o paciente deve iniciar. Cada paciente ele necessita de um tratamento, né? Muitas vezes a gente tem que começar pela parte periodontal, pela parte de implantes, né? E depois partir para o clareamento, troca de restaurações, confecção de próteses. Então o planejamento é sempre muito importante até para o sucesso, né, do tratamento. E agora no começo do ano nós estamos realmente numa excelente época para começar um tratamento, para se planejar e para ficar com um sorriso bonito e principalmente saudável, certo, doutora? Sim. Eu acho que início de ano é um período para a gente traçar metas, né, para o resto do ano. E a saúde bucal ela é essencial, não só em relação à estética, né, mas em relação à saúde mesmo. E a gente sabe que o sorriso ele demonstra muito mais, né? Ele vai aumentar a tua autoestima e ele vai mostrar qual o cuidado que você tem, né, consigo mesmo. Nós temos aqui uma notícia que chegou do outro lado do mundo, uma nova moda que está pegando lá no Japão. Pessoas acima de 20 anos, geralmente artistas em geral, atrizes, atores, eles estão com uma nova mania, desalinhar os dentes para ficar com a aparência mais jovem, é isso mesmo. E justamente isso vem na contramão de tudo isso que nós estamos falando, né, doutora Lília, de um sorriso bonito, de um sorriso harmônico. Então realmente isso é um absurdo. Eu acho que no Brasil os padrões são outros, né? Acredito que essa moda não vai pegar aqui. Que bom, né? Esperamos. Porque o que a gente almeja aqui no Brasil são sempre dentes bem alinhados, dentes branquinhos, né? E eu acho que a gente não precisa ter dentes tortos, escurecidos, né? Para parecer mais jovem, isso daí é incoerente. Com toda certeza. Doutora Lilian, existe também uma pesquisa muito recente que aponta que as mulheres brasileiras são consideradas as mulheres mais vaidosas do mundo. E eu acredito que tenha também uma relação com a questão da parte estética bucal, né? Você sente isso no seu consultório, que o público feminino é um pouco maior? Olha, hoje em dia a gente não pode deixar os homens de lado. Os homens também estão muito vaidosos, né? Mas eu acredito que as mulheres brasileiras são as mais bonitas, né? São. E elas também almejam sempre um sorriso muito bonito, porque isso, né, abre portas e chama muita atenção. Tem muito a ver com autoestima também, muito, né? a ver. Com qualidade Sim, de vida. Sim, o paciente que não tem o sorriso bonito, ele se retrai, ele não consegue sorrir. Tem pacientes que, né, levam até a mão à boca, né? Isso faz com que o paciente fique mais introvertido. Acaba sendo até um problema social, de certa forma, né, doutora? Sim, muitos pacientes, eles deixam de conviver socialmente, né? Tive pacientes que não iam à academia, pararam de estudar por causa do sorriso, né? Olha, e eles tinham um problema até que pensavam que era irreversível, porque já tinham procurado vários tratamentos e não obteram sucesso, né? E a gente conseguiu obter esse sucesso e levar esse paciente novamente à sociedade. Isso é simplesmente excelente. Bem, doutora Lília, infelizmente o nosso tempo está esgotando. Quero agradecer a sua participação conosco aqui nos estúdios. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho das suas informações e de todo o seu conhecimento e experiência. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Bem, nós vamos agora às mensagens dos nossos apoiadores culturais e na sequência nós voltamos então com o Dr. Eduardo Gurkevics da Clínica Odontovix. Não saia daí porque nós já voltamos. A Clínica Odontovix realiza o que há de melhor e mais moderno na odontologia. Possui uma equipe capacitada e atendimento especializado em diversas áreas. Implantes, próteses dentárias, periodontia, endodontia, dentística restauradora, clareamento dental e cirurgias em geral. Nós procuramos sempre aqui na clínica atender o paciente da melhor maneira possível. Eu faço muitos cursos, congressos,
acompanho a evolução da odontologia. Tudo que eu aprendo, eu vou utilizar na boca do paciente em benefício dele. Agende já uma consulta. Estamos de volta e agora nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Eduardo Gurkevics, que é especialista em implantodontia e é também proprietário da clínica Odontovix. Dr. Eduardo, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite para eu poder dar uma orientação e explicar sobre a parte da saúde bucal. Doutor Eduardo, nós estávamos agora há pouco aqui nos estúdios com a doutora Lilian Paine, nós comentamos uma notícia que está sendo veiculada no mundo todo, uma notícia que vem do Japão, de pessoas, na verdade jovens, com mais de 20 anos, que estão desalinhando os dentes para ficar com a aparência um pouco mais jovem, né? Na sua observação, isso é um retrocesso para a odontologia moderna? Realmente é uma notícia que causa um certo espanto para nós, porque nós brasileiros procuramos sempre deixar o mais bonito possível. Indica-se para ortodontia, muitas vezes um tratamento estético, um clareamento, restauração, reposição dos dentes. Então tem várias maneiras da pessoa ficar mais jovem. Não vejo uma necessidade de fazer isso. Como já houve algumas modas, alguns períodos no Brasil, de colocar piercing, colocar brilhante no dente, mas isso é para pouco tempo. Então, isso que está acontecendo no Japão, provavelmente é um modismo. E pode trazer consequências sim, porque com o tempo a pessoa pode voltar a querer ter os dentes na sua posição, vai ficar usar aparelho ortodôntico novamente. Então acho que não vejo necessidade e no Brasil vai ser muito difícil alguém aderir a essa ideia de desalinhar os dentes, que é o contrário, que todos querem dentes bonitos, alinhados, clareado, restaurado, uma série de coisas. Então não vejo muita necessidade de fazer isso, não. Essa ideia, doutor, na verdade, na minha opinião, é até um contrassenso, né? Com aquela questão de que vale tudo pela aparência. Mas eu acho que a aparência é você estar com um sorriso bonito, harmônico, né? Perfeito, saudável e não desalinhado. Isso não vai te trazer nenhum benefício em relação a se tornar mais jovem. Não, realmente o que eles estão fazendo lá é falar... A gente fala assim, não tem o que fazer, estão procurando fazer alguma coisa diferente, muitas vezes só para aparecer, mas não é indicação. É a mesma coisa que a pessoa, eu quero ficar doente para tomar remédio. Não justifica. Claro. Então, eu quero entortar meus dentes para ficar mais jovem. Tem outras maneiras da pessoa ficar mais jovem, eu acho que não tem necessidade de se desalinhar. Então, o brasileiro não vai, acho que, comprar essa ideia maluca dos japoneses. Realmente, tomara que essa moda não pegue aqui no Brasil, né, doutor? Porque depois vai dar trabalho para ficar com o sorriso bonito novamente. Vai gastar novamente para deixar seus dentes bonitos. Isso mesmo. Doutor Eduardo, quem faz implantes e depois, na sequência, faz um clareamento, vê diferença no resultado? Vê, o clareamento é feito em dentes naturais. Então ele clareia dente e aí você tem algumas restaurações, troca com resina para deixar da mesma cor. O implante, quando se faz, coloca assim, em falhas e coloca o dente daí de porcelana. Ele é bem parecido por um dente natural, só que com o passar do tempo, esses dentes que foram clareados e restaurados vão modificar as suas cores, porque nós, com o tempo, vamos envelhecendo e a nossa constituição vai mudando de cor, a pele, o cabelo, o rosto e os dentes também. O dente de porcelana não muda, em 5, 10, 15, 20 anos é o mesmo. Então, no início, tem uma harmonia de cor, mas a gente já explica o paciente, no passar de 5, 6 anos, 10 anos, ele faz um tratamento estético novamente, clareamento, troca as restaurações e volta a ter aquela cor clara, equiparando as porcelanas que ele colocou há um tempo atrás. Mas, doutor, então o dente implantado não recebe clareamento, só o dente natural, é isso? Isso, o dente implantado, ele é de porcelana, é o implante, depois vem um dente inicialmente resina, que é o provisório que a gente chama, e na sequência porcelana. Este dente de porcelana, ele não muda de cor, não muda, não desgasta nada, porque é um dente feito em laboratório, é uma cerâmica que é diferente que um dente natural ou resina. Dente natural muda de cor com uma velocidade menor que o dente de resina. A resina é o que mais amarela, que mais rápido amarela. Depois vem o dente natural e não a porcelana. Então, porcelana não muda de cor. Por isso que muitas vezes a pessoa dá um sorriso e tem coloração diferente entre o dente natural, entre dente restaurado com resina e entre dente de porcelana. O dente de porcelana, doutor Eduardo, nós sabemos que ele é bem durável, mas isso depende, logicamente, também dos cuidados que esse paciente tem. Quais são esses principais cuidados, então? O primeiro, higienização. A pessoa realmente, ao concluir um tratamento, ele não pode
por exemplo, abandonar o seu dentista para voltar depois de antes. Não, ele deve ter as manutenções, revisão, limpeza. E também depende do dentista, que material que ele escolheu entre ele e o protético, porque tem uma gama muito grande hoje de materiais para fazer um dente de porcelana. E como esse paciente come os alimentos, se ele tem hábito de morder alimentos muito duros, por exemplo, pé de moleque, rapadura, cocada, esses amendoim, ele pode até quebrar a porcelana, porque a porcelana, na parte incisal que a gente chama, ele é mais fina, então se ele morder lateralmente, ele pode quebrar. Mas isso tudo, a durabilidade do dente de porcelana, depende de N fator. Higienização, manutenção, mão do dentista, do protético material e cuidado do paciente para durar até 30, 40 anos, que é possível um dente de porcelana. Com todos esses cuidados, então é praticamente um investimento para a vida toda, né? A gente fala assim, o melhor material que existe até hoje, em termos de durabilidade, é a porcelana. Tá. Mas isso eu sempre falo para a gente, eu não posso dizer para ela, vai durar a vida toda, que uma pessoa dessa pode durar 60, 70 anos, e um dente pode não durar todo esse tempo. Doutor Eduardo, muitos pacientes, na verdade, isso acontece mais no final do ano, eu sei que a sua agenda fica super complicada, deixam tudo para a última hora. Daí chegam aqui na Clínica Odontovix, chegam à clínica com muitos problemas, com implantes por fazer, por questões estéticas para serem resolvidas também. Aí qual que é o passo a passo, o que se resolve primeiro, né, nesse caso? Porque tem que ter um planejamento. No início do ano, fazer um planejamento, procurar o dentista vir até a clínica, a gente vai pedir todos os exames necessários, que são radiografias, vamos fazer um planejamento, aí ele pode fazer por etapas. A gente passa para ele as prioridades de um tratamento, a sequência, e ele pode fazer tranquilamente, vai demorar um pouco mais, mas no final o tratamento fica muito melhor do que ele vir em novembro, dezembro, que ele tudo em questão de um mês. Nem todos os tratamentos é possível fazer em 30 dias. Por isso que tem que ter um planejamento para executar bem esse trabalho.